Olá, povo de Deus, primeiro domingo da quaresma, 18 de fevereiro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 9, de 8 a 15, primeira carta de Pedro 3, 18 a 22 e Marcos 1, de 12 a 15. Disse Deus a Noé e seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos, selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança, nunca mais nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. A leitura fundamentalista fez um estrago enorme com os 11 primeiros capítulos da Bíblia, ao interpretar como histórico o que é mitologia. Os norte-americanos sensacionalistas chegaram até dizer que tinham encontrado um tijolinho da Torre de Babel ou um pedaço de madeira da Arca de Noé. Desse jeito, a palavra de Deus não produz o efeito real que pretendeu o autor sagrado. Bastava comparar com outras culturas para perceber que não são textos históricos, mas sim relatos de mitos e lendas, já presentes no Crescente Fértil, mais propriamente na Mesopotâmia. A narrativa do dilúvio pode ser comparada com a epopeia de Gilgamesh, escrito cuneiforme muito antigo. Grandes enchentes de rios são comprovadas pelos estudos arqueológicos e seguramente os autores de Gênesis serviram destes fenômenos, bem como dos relatos míticos e lendários já existentes. Mas para mostrar a presença atuante de Javé na história da humanidade. Essas enchentes eram localizadas, mas com o mito ela cresce e se torna uma catástrofe de alcance universal. Hoje nosso texto já é pós-dilúvio. Noé e sua família já desceram da arca. Parou de chover, terra firme agora. É momento de fazer um culto de ação de graças a Javé por haver manifestado sua misericórdia com esse justo e sua família. Da parte de Javé vem a promessa que não mais castigará a humanidade de maneira tão radical. Trata-se de um tema magnífico. Esse texto extremamente ecológico, pois Javé inclui na aliança a defesa da casa comum. Vejamos, disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Javé deixa como sinal desta aliança um arco nas nuvens que nos lembra o arco-íris com as 7 cores básicas, das quais derivam todas as cores do universo. Trata-se de uma aliança universal de amor a todas as criaturas, aliança eterna e permanente.
Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22. Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados. O justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. A primeira carta de Pedro é uma carta dirigida aos cristãos de 5 províncias romanas da Ásia Menor. A carta cita explicitamente a Bitínia, o Ponto, a Galácia, a Ásia e a Capadócia. Embora leve o nome de Pedro, hoje praticamente nenhum estudioso da Bíblia atribui esta carta ao apóstolo. Pode ser um discípulo seu. No texto de hoje, o autor da primeira carta de Pedro se serve da narrativa do dilúvio para apresentar como metáfora a salvação de todos os batizados. Assim como Noé e sua família foram salvos das águas, os cristãos, pelo batismo, passam pelas águas e renascem para uma vida nova. No batismo, afogamos os nossos pecados, mas ressurgimos salvos como Noé e sua família. É um recomeço em novos moldes de existência. A narrativa do dilúvio tenta recuperar o paraíso perdido. Trata-se de uma nova chance que Javé dá a toda a humanidade. Renovação da aliança com Deus. Marcos 1, 12 a 15. O Espírito levou Jesus para o deserto, ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Da mesma forma que o relato do dilúvio não é uma descrição histórica, o quadro criado por Marcos para apresentar os inícios da missão de Jesus é profundamente simbólico. Deserto, 40 dias, Satanás, companhia de animais selvagens, anjos servindo a Jesus. Ouçamos o nosso texto de hoje. O Espírito levou Jesus para o deserto, ele ficou no deserto durante 40 dias e foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, crede no evangelho. É evidente a referência à experiência do povo de Deus no deserto. Jesus assume para si tal experiência. Assim como o povo caminhou 40 anos pelo deserto, passando por inúmeras provações até chegar à terra da promessa, Jesus também no deserto, levado pelo Espírito, faz sua experiência de 40 dias, sendo tentado por Satanás, que significa o adversário, preparando-se para a sua missão. Daí o sentido de tempo completo e proximidade do reino de Deus. Se por um lado o deserto era tido como lugar propício para o encontro com Deus, por outro lado é lugar de tentação, de provas. Mas para Jesus será o lugar propício para o discernimento.
As tentações não são tanto uma prova a superar, mas muito mais um projeto que deve ser discernido. O que parece certo, teológica e historicamente, é afirmar que Jesus, depois do batismo, buscou o deserto para um tempo de discernimento, em oração, em solidão, diante do Pai que o proclamou seu Filho, sob o impulso do Espírito. De algum modo, teve de refletir e discernir sobre qual seria seu estilo de messianismo, que deveria assumir para sua missão em vida pública. É um tempo de confronto interior, de crise. A crise põe à prova sua atitude frente a Deus. Como viver sua missão e a partir de que lugar? E Jesus assume a sua missão tendo claro que ele veio para todos. Desta forma, assume para si as palavras do profeta Isaías: alarga o espaço de tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem cidades assoladas. E com Jesus entendemos que alargar os espaços das nossas tendas significa que perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras. Um beijo no seu coração.